Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Educa Belém SEMEC, tá? Sou professor de Ciências, professor João Lindice, e vamos trabalhar hoje propriedades da matéria, tá? Vamos propriedades da matéria. Vamos estudar isso daí, tá? Já estudamos matéria e vamos estudar hoje as suas propriedades. Vamos lá, gente, acompanha comigo aqui, ó. Então, propriedades da matéria, é isso aí que a gente vai estudar. E aí a gente pede para você olhar com muito carinho isso aqui, ó. As habilidades que a gente vai desenvolver nessa aula. Aí para o pessoal do ciclo 4, oitavo e nono ano, o EJA, quarta totalidade. Explicar o estado físico da matéria, suas transformações, comparar reagentes e produtos nas transformações químicas e descrever a estrutura da matéria, né? A constituição atômica. Então vamos lá, gente. Continuando aqui, propriedades da matéria. Olha aqui para mim. A matéria, ela vai ser classificada em função da sua propriedade. As propriedades da matéria vão classificá-las em 3 tipos: propriedade geral, propriedade específica e propriedade funcional, tá? Então a matéria vai estar classificada em 3 propriedades aí pra gente. As propriedades delas são essas. Vamos lá, gente, por favor, olhe o nosso slide. E aí a gente tem, ó, propriedade geral, específica e funcional. Propriedades gerais. Tá aí, ó. O nome está dizendo, é generalizado. Toda matéria tem essas propriedades. Toda matéria tem extensão, massa, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade. Olha aqui para mim. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tem massa, então toda matéria tem massa. É geral para todas as propriedades, para todas a matéria. Segundo, extensão. Se ela ocupa lugar no espaço, ela tem uma extensão. Isso é comum, isso é geral para toda a matéria. Impenetrabilidade, a gente vai ver o que é elasticidade também. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui o nosso slide. Primeira propriedade, massa, como eu falei. Toda matéria tem massa. E massa é medida da quantidade de matéria. Quanto de matéria eu tenho? No caso, massa, a gente usa unidade em quilogramas. Quantos quilos? Quantas gramas? Para mim, rapidinho. A massa é a unidade, tá, que a gente trabalha de uma porção da matéria. E aí essa matéria essa porção pode ser pequena, pode ser grande. Vamos olhar. Você vê uma pessoa. E aí você diz assim, quantos quilos você tem? A unidade de massa, quilograma, tá? Porém, você vai ali no supermercado, vai querer comprar queijo para fazer uma pizza. Você compra 300 gramas de queijo. 300 gramas de queijo. Ah, mas eu vou tomar um remédio, eu estou com a garganta inflamada. Eu vou tomar um antibiótico de 2 miligramas, que é bem pouquinho mesmo. Ah, mas eu vi um carro passando ali, era uma carreta imensa, com muito saco de cimento. Aquela carreta tinha 40 toneladas. Então, olha só, dependendo da porção da matéria, você pode ver a massa em quilograma, em grama, você pode ver a massa em miligrama ou em toneladas, tá? Olha aqui o nosso slide. E essa porção da matéria, ela tem uma extensão. Ela tem um volume, né, que é a capacidade de ocupar espaço. Uma árvore, ela tem uma extensão. Os livros numa estante vão ocupar um espaço. Um peixinho dentro d'água ocupa espaço. E aqui, logicamente, a gente colocou ali a pessoa enchendo os balões. A pessoa enchendo os balões é uma propriedade de extensão. Inércia. Inércia vem lá da física. É a propriedade que a matéria tem de manter o seu estado de movimento ou de repouso, a menos que alguma força atue sobre ele. Olha aqui para mim, para a gente lembrar disso. Inércia. Imagina que você vai numa bicicleta, tá? De repente você não vê um buraco na rua. Você cai com o pneu da bicicleta no buraco. A bicicleta para, você continua. Por que você continua? Imagina que você vem numa velocidade de 10 km por hora.
você vem em cima da bicicleta, a bicicleta vem a 10. Se a bicicleta para, quem parou a bicicleta? Você vai para frente. Um carro, você vai dentro do carro, você é o carona, você não é o motorista. Se você não tiver com cinto de segurança, olha a importância do cinto de segurança. Se você não tiver com cinto de segurança, o carro bateu, o carro parou, você continua com a velocidade do carro. O carro vinha 80, você continua com 80, você vai embora pelo vidro da frente. Então essa é a importância do cinto de segurança. Olha a história dos ônibus. O ônibus é uma lástima pra gente. Você vai em pé no ônibus, o cara freou, todo mundo vai pra frente. Porque você vem na velocidade do ônibus. Quando ele freia, é o ônibus que freou, não é você. Você tá solto ali. Deveria ter cinto de segurança sim no ônibus, tá? E aí a gente vai, inércia é isso. Olha aqui o nosso slide. O carro, né, sofrendo um acidente, o ônibus, o motoqueiro caindo aí. Mas não é só isso, ó. Olha aí, alguma coisa que está se deslocando e pare, ele segue o seu ritmo, ele segue o seu caminho, a não ser que uma força impeça dele prosseguir, tá? E aí, Lindice, porque quando eu jogo uma peteca, ela vai parar devido ao atrito. Olha aí o jogador de futebol que chutou uma bola, por inércia, essa bola deveria continuar indo, mas ela para devido aos obstáculos. Esse obstáculo a gente chama de atrito com o chão. A próxima é a impenetrabilidade. Impenetrabilidade, bem simples, nada mais é do que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é impenetrabilidade. Então, para algo entrar, algo tem que sair. Veja aí um menino numa banheira. Quando ele entrou, a água transbordou. Dois carros aí de Fórmula 1 querendo um ultrapassar o outro, não tem espaço. Você pegar uma seringa e tentar comprimir a seringa, tem ar, você comprime, mas até certo ponto, porque tem ar. Um gato entrando num cesto de roupa aí, né? A roupa toda foi embora, o gato ficou dentro da roupa. Ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo local ao mesmo tempo, tá? Divisibilidade. Divisibilidade é a capacidade da matéria tem de ser dividida. Lembre de Leucipo, né? Aquele filósofo lá que dizia: posso pegar uma pedra e quebrá-la em partículas cada vez menores. Tá certo, então tá aí, ó. Exemplo de divisibilidade: a madeira sendo serrada, uma pedra sendo quebrada por um martelo, uma pizza que você separa ela em várias partes, fatiando legumes, fracionando o queijo, ou queijo fatiado ou queijo triturado, tá? Então isso é divisibilidade. Compressabilidade é a capacidade da matéria ser comprimida. Olha aqui para mim, por favor. Quando a gente fala de compressão, comprimir é reduzir o volume. A matéria vai ser comprimida, tá? Então, o que é mais fácil comprimir? Gás. Pega um balão, comprime um balão. O balão vai ser comprimido. O líquido é mais difícil ser comprimido. E o sólido? Cara, tu não consegue quase dobrar uma barra de ferro, não consegue comprimir, tá? Ela pode ser comprimida, toda a matéria pode ser comprimida, mas vai depender da sua força. Os gases são muito mais fáceis de ser comprimidos. Então, ser comprimido, compressão, é reduzir o volume. Toda a matéria pode ser comprimida e ter seu volume reduzido, que a gente chama de contração. Olha o nosso slide aí, por favor. Então você vê aí uma seringa que eu já falei, veja aí o pistão, quando recebe gasolina, a gasolina é comprimida para que possa movimentar o carro. Continuando no nosso slide, olha aí, ó. O carro que tem um motor de 4 tempos, em que a gasolina, ela entra no pistão do motor, ela é comprimida até que ela explode e faz o carro se movimentar. Então tá aí, ó, a compressão de gás, tá? Elasticidade. Olha só, gente. Quando a gente fala de elasticidade, a gente fala que é o contrário da compressão. Enquanto a elasticidade estica, a compressão comprime, diminui o volume. Elasticidade é uma deformação da matéria em que ela vai esticar. Olha aí a ginástica fazendo o alongamento. Olha a gravidez, que a barriga da mulher dilatou.
Olha a baladeira, né? Que quando a gente era moleque existia a baladeira em que esticava, né? Aquela liga de soro. Então isso aí é elasticidade. É a capacidade da matéria de se distender, tá? E aí, olha aqui para mim, para a gente poder discutir esse slide. Existem duas que são antagônicas, a compressão e a elasticidade. Comprimir, diminuir o volume, contração, elasticidade, expansão do volume, é distender a matéria. As duas vai até certo limite, tá? Mas uma é o contrário da outra. Então a compressão, você diminui o volume, você tem contração, e elasticidade, você estica, você distende, você tem expansão de volume. Tudo bem, gente? Vamos ao próximo slide. Porosidade. Porosidade está relacionada com a descontinuidade da matéria. A matéria é descontínua. O que quer dizer isso? Existe espaço dentro da matéria, existe espaço entre as partículas. E aí, olha aqui para mim para a gente discutir esse slide. Existe espaço entre as partículas. Está aqui uma partícula, está aqui outra. Duas partículas. Se esse espaço é pequeno, a minha matéria tem pouca porosidade. Se esse espaço é grande, a minha matéria tem alta porosidade. E isso está relacionado com a densidade. Quanto maior a porosidade, menor a densidade. As partículas estão mais afastadas. Quanto menor a porosidade, maior a densidade. As partículas estão mais próximas. Olha aí para mim o meu slide, por favor. Você vai ver que a gente comparou 3 substâncias: cortiça, água e chumbo. A cortiça, ela tem muito espaço entre as partículas. Então a densidade dela é baixa. O volume dela é alto. Vê que na presença de água, ela flutuou. O chumbo, os átomos de chumbo estão bem unidos. Não tem quase espaço entre eles. Não tem porosidade, é pouca porosidade. Então o que acontece? A densidade é muito alta. Veja aí a densidade da cortiça, 0,32. Veja a densidade da água, 1,0. E veja a densidade do chumbo, 11,3. Então quando eu tenho uma superfície de água, eu tenho uma bacia e jogo aquela rolha de vinho, e jogo um pedaço de chumbo, quem afunda? O chumbo, porque ele tem maior densidade, porque ele tem pouca porosidade. Tá, meu amigo? É isso que a gente tinha que ver em porosidade. Vamos lá, vamos continuar aqui. Propriedades específicas. Olha aqui para mim. Propriedade geral, como eu falei, elas estão presentes em todas as matérias, todas. Propriedade específica. São específicas da matéria, específicas. Só aquela matéria tem, nenhuma outra vai ter. E aí a gente classifica as propriedades específicas como organolépticas, físicas e químicas. A primeira delas, que a gente vai olhar no slide já, são as organolépticas. Organolépticas quer dizer, eu vou sentir pela visão, eu vou enxergar as cores, pelo olfato, eu vou perceber o cheiro, pelo paladar, eu vou sentir o sabor, o tato, eu vou sentir a textura. Mas preste atenção para mim, duas coisas aqui para ti. Tato, não é só mão, não é só mão. Você percebe se alguém vir e te pinicar com uma agulhinha, tu sente. Tu sente quando tu vais andando, você pisa no asfalto, você pisa na areia e você pisa, digamos, num tapete. Você diz assim, égua, tá macio esse tapete. Por que isso? A textura é tato, textura é tato, tá? Às vezes, até as pessoas, quando você cumprimenta alguém, você vê uma pessoa que tem uma mão mais fina, uma pessoa que tem uma mão mais áspera, você diz, olha, esse aqui trabalha demais com as mãos, esse aqui já não trabalha tanto com as mãos, tá? Então, o tato. E aí a gente vai olhar aí para ti, ó. Organolépticas estão relacionados com os nossos sentidos, como eu falei, visão,
olfato, paladar, estado de agregação, né, o tato. E a gente vai olhar aqui, ó. Olha o nosso slide aí. Organoléptica, ela serve para quê? Primordialmente, avaliação dos alimentos. Então, olha só, o peixe e o boi. Vem comigo aqui, ó. Deixa eu explicar esse slide aí. Antes de ir para o slide, olha a explicação. Como é que a visão pode servir para avaliar um alimento? Quando você vai numa feira e vai comprar peixe, o que o pessoal diz? Olha os olhos de peixe. Se tiver olhos arregalados, bonitinho, o peixe tá bom, tá fresquinho. Olha as guelras do peixe. Se tiver bem vermelha, bem corada, o peixe tá ótimo. Mas quando você olha o peixe e tá com aquele olhar de peixe morto, né, o olho bem fechadinho, esse peixe já tá quase estragando a guelra branca e nem compra esse peixe. Olha o nosso slide lá. O que os caras fizeram? Os caras pegaram, colocaram um olho arregalado de plástico no peixe para tentar enganar o consumidor, né? Mas o consumidor não é besta. Ele olhou, olha o olhar de peixe morto lá do peixe. O peixe está quase estragando. A guelra aí bem vermelhinha, né? Então, isso aí é uma propriedade organoléptica. É a visão, você enxergar. Quando a gente olha ali o boi, a gente vê as carnes, a maciez da carne. A maciez da carne, eu trabalho textura. Textura. E olha aqui para mim de novo. Quando a gente fala de carne, maciez da carne, a gente fala de textura. Vê que você vai num açougue e está escrito lá, carne de primeira, carne de segunda. Carne de primeira, aquele filé mignon, bem maciozinho, né? Quase se desfaz na boca do cara. Uma carne de segunda, você vê aquela carne mais dura, né? Aquela carne em que o músculo do boi é músculo. O músculo é duro. Imagina o boi se deslocando, é um peso absurdo para ele carregar. Então o boi tem um músculo muito desenvolvido, é uma carne muito dura. Tá? Então aí, olha o nosso slide aí, mostrando para você um boi. E a diferença da maciez da carne. O filé mignon, a capa de filé, são carne mais macia, mais mole, porque não tem músculo. A parte traseira ali do boi, você tem um colchão duro, que tem muito músculo. Isso aí é a textura, você pega na carne e sabe se a carne é mole ou se ela é mais rígida, mais dura. Tá? Aqui, continuando a avaliação dos alimentos, você vê o olfato e o paladar. Dois aí para ti, olfato e paladar. Existe uma profissão chamada enófilo, que é aquele cara que vai testar o vinho. Primeiro ele sente o cheiro para ver se o vinho está de boa qualidade. Existe também a profissão, aquelas pessoas que testam o gosto, sabor, né, através do paladar de certos doces. E aí a gente faz um adendo aí para ti. Hoje em dia, com relação à pandemia, um dos principais sintomas da Covid, né, a maioria das pessoas sentiram isso, é quando você perde o olfato e perde o paladar. Lembrando a vocês, olha aqui para mim rapidinho, que paladar e olfato eles estão relacionados. Paladar e olfato estão relacionados. Tá? Se eu perco o olfato, geralmente eu perco o paladar. Quer ver um exemplo? Vê quando as crianças vão tomar remédio. Criança vai tomar remédio, ela faz logo uma cara que não quer tomar remédio. O remédio é ruim. Aí o que o pessoal diz? Tampa o nariz da criança e taca ali o remédio na goela do moleque. Passa o remédio. Ele não sentiu. Por quê? Quando você tampa o nariz, você perde o paladar. O Covid, um dos sintomas é esse. É perder o olfato e perder o paladar. Ele altera essas células, por isso que você perde o olfato e o paladar. Tá? Ele perde a percepção nas células aí. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui com o nosso slide. A textura. Aí a gente tem a granulação. Aí a gente colocou várias amêndoas aí para ti. A gente colocou amendoim, a gente colocou castanha do Pará, castanha de caju. E aí você, se pegar cada uma delas, você consegue perceber a textura, você consegue perceber a diferença entre elas. Tá? As propriedades específicas químicas são as reações químicas. É a transformação da matéria, você produzir novas substâncias. Aí a gente colocou para você aí uma combustão, uma oxidação, o metabolismo, tá? Combustão, olha aqui para mim, rapidinho.
está muito bem aí no slide, mas a gente precisa lembrar, combustão, qualquer combustão. Papel, quando você queima, papel é branquinho. Quando ocorre combustão, você vê o papel enegrecido, vê cinza. A oxidação, você vê uma barra de ferro oxidando com muita facilidade. Na sua casa, no seu dia a dia, você vê lá o bombril. Usou bombril hoje, amanhã ele está todo enferrujado. Tá? Isso é uma oxidação, isso é uma reação específica, é uma reação química. E o metabolismo, a gente viu uma vaquinha ainda agora produzindo gás inflamável, mas a gente também produz gás, né? E quando a gente arrota, é o gás que a gente produziu. Quando a gente está com azia, quando a gente está com gastrite, né? Quando a gente está empachado, que come alguma coisa, que o pessoal diz, eu fiquei empachado, e aí produz muito gás. Isso é uma reação química que aconteceu dentro de você. Vamos lá olhar o nosso slide. Ainda em reação química, a gente tem os airbags, floresta queimando, metabolismo, bioluminescência e fermentação. Para mim, vamos olhar aqui, ó, airbag. O cara vai lá dirigindo, ele bateu. Para salvá-lo, automaticamente o airbag infla para protegê-lo. Isso é uma reação química. Ele enche de gás nitrogênio. Bioluminescência. O que é bioluminescência? Certos organismos que produzem luz através de uma reação química. O vagalume, que está aí no nosso slide, ainda não vamos para lá olhar. Tá? A fermentação, a transformação da uva, do suco de uva, em vinho. Tá? A floresta queimando. Então é uma reação química. Vê só o que fica de cinza, o que fica de carvão. E quando a gente tem o nosso metabolismo, que produz gás, como eu já falei, produz ácido, e aí a gente tem uma reação química. Olha o nosso slide lá novamente. Tá aí, ó, o airbag, a floresta queimando, o metabolismo, a bioluminescência e a fermentação. As físicas, as propriedades específicas físicas, não altera a constituição da matéria, gente. Tá? A química altera. Volta só aqui na química para você olhar. A química, ó, o airbag. Acionou o airbag, acabou, produziu gás. Floresta queimando, produziu carvão, não consegue trazer mais a floresta novamente. Bioluminescência, produziu luz, não vai mais voltar. Fermentação, suco de uva fermentou, produziu vinho, não volta mais. Tá? O gás, a acidez do nosso estômago, vai produzir o gás, não volta. Então isso aqui é reação química, ocorreu transformação. A natureza da matéria foi alterada. A física, não ocorre alteração da natureza da matéria. Não ocorre alteração na constituição, continua sendo a mesma coisa. Em física, nós temos várias propriedades aí, ó. Densidade, pureza, calor específico, condutibilidade, magnetismo, coeficiente de solubilidade, tenacidade, maleabilidade e ductibilidade. Vamos olhar um por um, ó. Densidade é a relação entre massa e volume, aquela coisa que eu falei da porosidade. Quanto menos porosidade, mais densa ela vai ser. De novo, aquele mesmo parecido slide da porosidade, só para mostrar para você. O mais denso é o chumbo, está mais comprimido. Lembra aquela história que o pessoal diz, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo, 1 quilo de isopor? Isopor é grandão, porque tem muitos poros, o volume dele é grande demais. O chumbo, o volume é bem pequenininho. Tá? Olha a dureza. Dureza diz relação ao risco, capacidade de riscar outra substância. E aí, quando a gente fala de dureza, a gente fala dos dois extremos, do diamante e do talco. Olha aqui para mim. Dureza significa resistência ao risco. Resistência ao risco. A substância mais dura da natureza é o diamante. Ele risca tudo, cara. Tudo. Por isso que alguns vidros, eles são riscados com diamante. Tá? Eu vou usar um diamante para riscar um vidro? Eu uso um lápis diamante, que é só uma pedrinha de diamante que não tem muito valor comercial. E a gente usa para riscar o vidro, para riscar no vidro. Tá? O material menos duro de todos, aquele que é riscado por todo mundo, é o talco, que não consegue riscar ninguém, mas é riscado por todo mundo. Então a gente vai ver os dois extremos. E esses dois extremos estão na escala de Mohs. Olha aí para mim, por favor, o slide. O talco, gesso, calcita,
fluorita, apatita, e aí vai até o diamante, que é o mais duro de todos e consegue riscar o vidro. E aí a gente colocou o seguinte, olha essa ideia aí. Quem risca quem? A lousa risca o giz ou o giz risca a lousa? Olha aqui para mim. Quando você vai... antigamente, não tem mais os quadros, hoje são todos magnéticos, mas antigamente quando a gente dava aula, pegava o giz e ia riscando na lousa, no quadro negro, né? E aí a gente via que o giz ia se desgastando. A lousa continuava íntegra, mas o giz estava se desgastando. Então qual é a ideia? Quem se desgasta é a lousa ou o giz? É o giz. Se quem se desgasta é o giz, a gente diz que a lousa risca o giz e não o giz risca a lousa. Então aprenda isso, você estava errado desde o começo. Quem risca é a lousa. O giz está sendo riscado. Então quando você diz assim, eu vou riscar o giz na lousa. Ei, ei, ei. Quem vai riscar é a lousa que vai riscar o teu giz, porque é ele que está sendo desgastado. Fica a dica para ti. Olha o nosso slide aí, tá? Só para comprovar. Quem desgasta é o giz. Se ele está sendo desgastado, quem risca é a lousa, tá, gente? É só uma curiosidade para ti. Calor específico. Esse aqui é super importante para a gente. Toda substância tem seu calor específico, que é a capacidade de aumentar em 1 grau Celsius a temperatura daquela substância. 1 grama daquela temperatura. Tá? Então, é a capacidade de elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de determinada substância. E aí a gente colocou aí para você uma tabela de várias substâncias com vários calores específicos. E lembrando sempre passa calor de quem está mais quente para quem está mais frio, para que se possa ter o equilíbrio termodinâmico. Olha aí para mim, ó. Quando a gente olha isso aqui, e aí a gente pensa para você calor específico, todas as substâncias têm um seu. Calor específico da água é 1 grama, 1 caloria por grama vezes grau Celsius. O calor específico da areia é 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius. O que significa isso? Olha o nosso slide aí, por favor. Eu preciso, para elevar 1 grama em 1 grau Celsius, eu preciso de 1 caloria para a água. Para a areia, eu preciso de 0,2 calorias. Quer dizer, eu preciso de menos energia na areia do que eu preciso na água. Então, eu vou elevar 1 grau Celsius em 1 grama de areia bem mais fácil do que eu elevar 1 grau Celsius em 1 grama de água. Tá? Com isso, ele diz assim, compreendemos aqui a razão pela qual durante o dia, a areia da praia apresenta-se em uma temperatura superior à da água. Olha aqui para mim no slide. Olha aí, ó, a diferença entre brisa marinha e brisa terrestre, trabalhando os dois calores. E aí você vem para mim, olha aqui para mim, ó, rapidinho. A areia, como ela tem um calor específico menor do que a da água, ela absorve mais rápido a energia e também libera mais rápido. O calor específico da água é 1. Então eu preciso de 1 caloria para elevar a temperatura da água. O da areia é 0,2. Então a areia recebe mais rápido, libera mais rápido. A água demora mais para receber, né? E também demora mais para liberar. O que significa isso? Pensa de manhã, o sol está a pique. Quem absorve calor mais rápido? A areia. A areia está mais quente. Então a água que está na areia vai evaporar. Quando a água evapora, fica um espaço ali embaixo. E esse espaço precisa ser ocupado. O que vai ser ocupado? Pelo ar, que vem de onde? Do oceano. Então você tem a brisa marinha. Quando é de noite, que você não tem mais sol, quem está mais frio? A areia. Quem está mais quente? A água. A água vai evaporar. Fica um espaço aqui, ó, que precisa ser preenchido. O que acontece? O ar vem da terra para onde? Para o oceano. É o que a gente chama de brisa terrestre. Olha o nosso slide aí, gente. Olha aqui, ó. De manhã nós temos uma brisa marinha. A areia está mais quente, o ar quente sobe. O ar quente sobe e fica um espaço que vem um ar frio de lá do oceano. Do outro lado, a brisa terrestre. De noite, né? Quem está mais quente? A água. O ar quente sobe e aí o vento vai preencher aquele espaço em que o ar quente subiu. Por isso que você tem a brisa terrestre à noite.
tá? Condutibilidade elétrica e térmica. Condutibilidade elétrica, gente, significa conduzir eletricidade e calor. E quem conduz eletricidade e calor com maior facilidade? Os nossos metais, que são bons condutores. Tá aí, ó. Os metais conduzindo eletricidade, a gente usa uma panela de aço, uma panela de alumínio, tá? E aí a gente tem, nesse processo de troca de calor, a gente tem dois tipos. Olha aqui para mim. A condutibilidade elétrica vai me dar origem a dois tipos de material. O isolante e o condutor. O isolante é aquele que não deixa passar calor, é aquele que não deixa passar eletricidade. A gente vai falar agora só de calor. Então o isolante térmico é aquele que não deixa passar calor. São isolante térmico. No caso, a madeira é isolante térmico, o isopor é isolante térmico, o vidro é isolante térmico. Quem são condutores térmicos? Os melhores condutores são os metais. Olha o nosso slide. Tá? Os metais são melhores condutores, já os isolantes, eles são péssimos condutores, eles retardam o equilíbrio químico. Magnetismo é a capacidade de trair substâncias ferromagnéticas. Quem tem magnetismo, olha, o níquel, o ferro, o cobre, e aí você vê onde é usado o magnetismo aí, nos transformadores, nos motores elétricos, aí nos automóveis, nas HDs, nos cartões magnéticos. Coeficiente de solubilidade. Rapaz, solubilidade está dizendo se a coisa é solúvel ou não. É a capacidade de ser solúvel, de dissolver na água. A gente colocou para você aí o cloreto de sódio, sal de cozinha, com 360 gramas em cada 1000 gramas de água. Quer dizer, até 360 gramas vai dissolver em 1 litro de água. Mais do que isso, não dissolve. Isso é coeficiente de solubilidade. E nesse slide aí, gente, que a gente está colocando para você, do cloreto de amônio, vê que o coeficiente de solubilidade dele é 37,2 a 20 graus Celsius. O que significa isso? Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a minha solubilidade. Quanto mais quente, mais solúvel. Tá? Tenacidade. Tenacidade, ao contrário, não vai confundi-la com durabilidade. Tenacidade é resistência ao choque. Tá? Então, os metais são resistência ao choque. Metais são resistência ao choque. Aí a gente vê os metais aí para ti. Maleabilidade. Maleabilidade é a capacidade de formar lâminas. Também os metais. A gente vê as lâminas sendo formadas por metais. Sempre. Os metais são mais maleáveis. Ductibilidade. Ductibilidade significa a capacidade de formar fios. Novamente, os metais com a capacidade de formar fios aí. Os fios elétricos. E as propriedades funcionais são as funções. Só para citar para você, os ácidos, como encontrado no refrigerante, as bases, sal de cozinha, tá? Os álcools, aldeídos e as cetonas. Então, meus amigos, olha aqui para mim. Foi um prazer falar com vocês, tá? Essa é a nossa aula. Muito obrigado, fique com Deus e até mais. Até a próxima, gente.